Você sabia que a grande maioria das pessoas que entra na bolsa de valores e perde dinheiro não é por azar, mas sim por não seguir essas 5 regras simples que os grandes investidores jamais quebram? Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são essas regras e como você pode aplicar aí nos seus investimentos para nunca mais ver o seu patrimônio diminuir. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todos os tipos de investimentos, mas é claro, com foco no universo das ações. O que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui é justamente as 5 regras para você não cair em alguns erros extremamente previsíveis. Então o conteúdo desse vídeo aqui, ele é fruto da minha experiência, mas também de pesquisa e análise de mercado. Ao longo desses anos, estudando o comportamento dos investidores e acompanhando os resultados das empresas listadas na Bolsa de Valores, eu pude perceber alguns padrões que se repetem com bastante frequência. Quando alguém começa a investir, principalmente na Bolsa de Valores, a primeira coisa que vem na cabeça é o quanto ela pode ganhar. Infelizmente, são poucas as pessoas que se preocupam com o quanto ela pode perder. Por si só, esse pensamento de querer mais retorno, de querer que as coisas deem certo, não é ruim. O erro começa quando passa a ser um pensamento somente de retorno e não de gestão de risco. A Bolsa de Valores, ela não é um cassino, mas infelizmente a gente ainda vê isso hoje, que muita gente age como se fosse. Compram ações sem entender nada do negócio, ou porque algum influenciador indicou ou falou bem sobre, ou porque um amigo comprou e lucrou em dado momento com aquele ativo. Se empolgam demais quando o mercado está em alta e entram em pânico quando o mercado está em baixa. Então o padrão é sempre praticamente o mesmo. Você compra caro, vende barato e destrói patrimônio. Segundo dados da própria B3, a Bolsa Brasileira, mais de 80% dos investidores têm rentabilidade inferior ao Ibovespa no longo prazo. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira. Isso acontece justamente porque o comportamento impulsivo, o lado emocional do investidor e também a falta de um método acabam sabotando qualquer estratégia. Por isso a minha ideia foi trazer aqui alguns princípios muito simples que qualquer pessoa consegue aplicar nos seus investimentos, mas que garantem sim que você não vai cair nos erros extremamente previsíveis que a gente já conversou aqui. Então, para esses princípios simples, nós vamos dar o nome de as 5 regras de ouro para não perder dinheiro na bolsa. A primeira regra de ouro é: entenda do negócio e não da ação. O investidor amador, ele olha para o preço, o investidor experiente olha para o valor. Então você precisa entender do negócio, indifere o quanto custa a ação naquele momento. Quando você compra uma ação, você na prática está comprando uma parte de uma empresa. Por isso se faz muito mais que necessário você entender o que aquela empresa faz. Então, antes de olhar para o preço que ela está sendo negociada, para o preço que aquela ação está sendo negociada, se pergunte: eu entendo o que a empresa faz? Eu acredito no modelo de negócio dessa empresa para os próximos anos? Eu realmente sei quem é o cliente dessa empresa, para quem ela vende, qual que é a comunicação dela com os seus stakeholders, que são todas as pessoas ali envolvidas, que têm interesse na empresa. Eu sei quais são os seus planos de crescimento, quais são as suas metas para o futuro. São todas coisas que você tem que analisar. Qual que é o produto dessa empresa, como que está a sua eficiência operacional, você precisa entender do negócio. Então, entender o negócio da empresa é o primeiro passo para uma boa análise fundamentalista. Olhar o balanço, entender as margens, o retorno sobre o capital investido, entender se os lucros daquela empresa são consistentes, são coisas que evitam que você invista em promessas vazias. A segunda regra é que a margem de segurança é a sua melhor amiga. Então sempre compre ações com desconto. Benjamin Graham, o autor do livro Investidor Inteligente e também mentor do Warren Buffett, que é o principal investidor pessoa física do planeta Terra que todos os investidores conhecem, ele dizia que a margem de segurança é o conceito principal do investimento inteligente. Isso significa justamente comprar empresas por um preço menor do que o valor que elas valem e assim com desconto. É algo que parece muito óbvio, mas que pouca gente na prática faz, porque a emoção no mercado fala mais alto. Um exemplo prático é a mesma coisa que uma ação de R$40 está sendo negociada a 25. Nesse caso, você tem uma margem de segurança de 37,5%.
Não, não é a diferença entre 40 e 25. O cálculo da margem de segurança, ele é um pouco diferente. Ele vai ser o valor da ação menos o valor que ela está sendo negociada, né, 40 menos 25, dividido por 40, que é o valor normal da ação. E aí você tem uma margem de 37,5%. Essa margem é o que te protege de imprevistos. Então é a mesma coisa que dirigir um carro com o cinto de segurança. Você não espera que o carro vá bater. Você não sai de casa pensando, nossa, hoje eu vou bater o carro. Mas caso ele bata, você está protegido de qualquer maneira. Muitos investidores compram ações porque parecem baratas. Só que na verdade, o preço da ação não interessa muito se você não sabe o quanto aquela empresa vale. Para te ajudar com isso, eu vou deixar aqui no card, ou é desse lado ou é desse. Eu vou deixar no card uma aula de valuation que eu fiz aqui no canal, que está muito completa, está muito boa, para você entender a diferença entre preço e valor. E claro, entender quando a ação está cara e quando a ação está barata, baseado nessa premissa. E antes da gente ir para a terceira regra, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal aqui, deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar educação financeira para as pessoas na parte da análise de ações principalmente, porque eu acredito que quando as pessoas colocam dinheiro em ações, elas aumentam o seu potencial de ganho, elas valorizam mais o seu dinheiro e não perdem para a renda fixa e nem para a inflação. Pessoas que conseguem investir melhor têm mais dinheiro, consequentemente o país fica mais rico e oferece melhores oportunidades para aquelas pessoas que precisam. Dessa forma a gente diminuindo um pouquinho mais a desigualdade desse país. Então eu conto com você. A terceira regra é diversifique de verdade. Mas lembre-se, diversificar não é espalhar o dinheiro, é gerenciar os riscos de maneira inteligente. A diversificação, ela é sim um escudo para o investidor, é ela quem protege o investidor em momentos de baixa. O problema é que muita gente faz isso errado. Você ter 10 ações de empresas diferentes, mas que atuam no mesmo setor, não é diversificar, é concentrar o risco. Então uma carteira equilibrada, ela tem sim que ter empresas de setores diferentes. Não adianta nada você ter só nomes diferentes, né? Ah, são 10 empresas, cada uma é uma, mas de repente a empresa atua no mesmo setor, ou de repente ela possui uma dinâmica de lucro muito parecida, então você precisa ter essa dinâmica de lucro distinta, tem que ser diferente, para que não esteja tudo no mesmo balaio, para que você não corra o risco da concentração de risco, entende? E claro, uma carteira também tem que ter uma parcela em renda fixa, mesmo se você for um investidor arrojado, que goste de renda variável. Eu vou deixar também aqui no card um vídeo sobre o perfil de investidor para você já saber qual que é o seu, mas mesmo assim você precisa ter uma parcela, mesmo que pequena, em renda fixa e também em ativos internacionais. Isso é uma boa diversificação. Um exemplo disso, para a gente trazer também para uma coisa mais prática, é quando teve a pandemia do Covid em 2019, 2020. O que aconteceu? Pessoas que tinham ações de empresas na parte de aviação e turismo, viu o mercado despencar e, consequentemente, o seu portfólio também. Se você estava concentrado em empresas de turismo, você se deu mal, porque parou tudo fechou, né? Teve o lockdown, então com isso, as empresas de turismo e principalmente também as de aviação, elas sofreram um impacto muito grande. Já as pessoas que tinham empresas na área de energia, na área de saúde, viram um desempenho um pouco melhor. Então a ideia principal da diversificação não é você aumentar o seu retorno, e sim você diminuir a probabilidade de você perder tudo de uma vez. A quarta regra é não invista com emoção. O emocional, ele destrói qualquer tipo de decisão inteligente. O mercado, ele vai testar a sua paciência o tempo inteiro e a sua gestão emocional também. Quando o mercado sobe, a euforia ganha palco e a ganância se torna ali o primeiro contato do investidor com a bolsa. Já quando o mercado cai, o desespero, o pânico é que entra em cena, e aí as pessoas vendem tudo e grande parte delas realizam o prejuízo. E é justamente o investidor que não tem um método, o investidor que não está preparado emocionalmente, aquele que toma as piores decisões. Estudos em finanças comportamentais mostraram para nós que a dor de perder R$1.000 é 2 vezes maior do que o prazer de ganhar o mesmo valor. E isso explica muito bem porque as pessoas vendem
no pânico, no desespero e compram quando o mercado sobe. Então tenha um plano antes de investir. Defina um valor de entrada, entenda o porquê você está investindo naquela empresa, se aquilo se adequa ao seu perfil de investidor, entenda a sua estratégia, tenha um plano. Vamos usar a analogia do carro de novo. Se a margem de segurança é o seu cinto de segurança, você não ter um plano, uma estratégia de investimento é justamente dirigir de olhos vendados. E a nossa quinta regra é: tenha uma visão de longo prazo. O tempo é o seu maior ativo. Essa regra é talvez a mais ignorada de todas, mas é a que mais transforma investidores comuns em milionários. O tempo. A bolsa sempre vai recompensar quem pensa em décadas e não quem pensa em dias. Warren Buffett costuma dizer que o mercado transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes, e ele está coberto de razão. Se um investidor investisse 10 mil reais em uma boa ação, na blue chip, que a gente chama ações de empresas consolidadas, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje ele teria muito mais capital do que se ele ficasse tentando prever o mercado. A consistência supera a genialidade, de tentar ficar acertando o mercado. Isso porque é comprovado que aquele investidor que investe todos os meses com estratégia em boas empresas, que reinveste o seu dividendo e que tem disciplina, ele vence o mercado no longo prazo. Então investir não é sobre tentar adivinhar o futuro, mas sim se preparar para ele. Quando você entende do negócio, investe com margem de segurança, diversifica, controla a sua emoção e tem paciência, tem visão de longo prazo, a probabilidade de você ser assertivo, de construir patrimônio, construir riqueza no longo prazo é muito grande. Você para de querer ser o mais esperto e passa a ser o mais consistente. E a consistência sempre vence. É isso que faz você não perder dinheiro e no longo prazo faz você multiplicar o seu patrimônio. Então comenta aqui embaixo se você já conhecia algumas dessas regras e se você já aplica alguma delas nos seus investimentos. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço, até a próxima.